Oi, Karina. Já que todo mundo chegando, que legal. Opa, pessoa pontual. Que bacana. Que delícia. Sandra, nossa, que bom. É bom que a gente comece em ponto mesmo, porque tem bastante coisa, né? Bastante informação nova. E ai, que legal. Muito bom. Esses encontros, eles estão ficando gostosos, né? Se a gente consegue se acostumar com a rotina, né? Com a rotina diferente, mas acaba sendo uma boa opção de interação, né? E a interação, ela não do meu ponto de vista, ela não precisa ser menos eficiente, né? Muitas vezes que as comunicações ao vivo, presenciais, né? Então a gente está percebendo que as interações online, e elas têm uma força muito grande. Elas conseguem atingir muita gente e atingir mesmo o coração das pessoas. Muito bom. Pessoal chegando. Júlia, muito bem. Todo mundo muito bem-vindo. Eu vou começar desejando, né, que cada um de vocês esteja muito bem e cada um de vocês se cuidando bastante. E talvez a gente tenha ainda alguns desafios pela frente, né? Mas na medida em que a gente vai se fortalecendo de todas as maneiras, tudo vai ficando melhor, né? Eu acho que é por aí mesmo, tá? Mais gente chegando, que bom. Então hoje eu vou começar a falar um pouquinho, sem comprometer ainda com o conteúdo, esperando o pessoal acabar de chegar, mas eu vou conversar um pouquinho e pela primeira vez eu vou fazer uma conexão um pouquinho mais aprofundada dentro de outras áreas, né, que eu transito também, né? Então, de acordo com a minha formação, né? Então, eu consigo ver algumas coisas com o meu olhar e acrescentar nesse tema de hoje. Tá? Então, hoje, pela primeira vez, eu vou aprofundar e, assim, a Clínica Mai, né, onde eu sou dentista, ela chegou mais perto pela primeira vez do Constelandinho, porque hoje a Karina conseguiu colocar para vocês 4 artigos, e esses artigos vão estar disponíveis lá. E depois da nossa conversa, caso vocês queiram, vocês vão poder acessar esses artigos que vão complementar temas bacanas que a gente vai abordar hoje aqui. Os temas que a gente vai abordar que estão nesses artigos, eles vão estar numa pasta chamada Projeto Pedagógico. E agora também assumidamente, né, já em público, eu vou passar para vocês essas novidades, né, de um projeto que eu e o Luciano Alves, do Instituto Luciano Alves, do ILA, estamos elaborando para vocês. E hoje nós vamos começar a passar para vocês um tira-gosto, né? E esse tira-gosto, ele vai poder se completar, né, no dia 28 de junho, em que eu vou fazer um encontro junto com o Luciano Alves. E nesse encontro vão ser 3 horas de aula, mas não direto, né? Obviamente, vai ter recreio, vai ter espaço para perguntas. E nesse dia a gente vai aprofundar esse tema, vendo outras abordagens e talvez deixar em alguns aspectos mais individualizado. Porque a gente sabe que por mais que nós encontremos, respondamos, né, as perguntas que nos trazem, tudo, é muito difícil a gente chegar na individualidade. Então, vai ter essa opção junto com o Luciano e nós vamos divulgar o quanto antes, aí vou passar para vocês, tá bom?
Então, aquela observação de sempre, né? Que vocês fiquem bem tranquilos para fazer a pergunta de vocês. E sugestões de temas também são muito bem-vindas. Nós estamos elaborando já, né? Além desse encontro do dia 28 de junho, nós estamos elaborando as respostas, né? Com outros profissionais também, né? Então, essa abordagem inicial desses 3 temas é para dar início, né? Nessa conversa mais voltada para os pais de crianças e voltadas para a parte pedagógica, tá? Já fazendo a divulgação do tema de amanhã. O tema de amanhã vai ser como se fosse um fechamento de conclusões dessas conversas que a gente teve. E vai ser assim a frase que a gente vai pegar, que teve bastante acesso e bastante interação no Constelandinho. Somente o amor coloca algo em movimento. Então amanhã a gente vai abordar, né, bem o pensamento sistêmico das leis, de tudo como vai funcionar para a gente trabalhar com as crianças e para a gente se trabalhar também para que a gente consiga esse movimento, tá bom? Então as perguntas elas podem ser feitas, a Karina vai anotar as perguntas, depois nós vamos conversar por mais ou menos uns 40 minutos e depois a Karina pode passar para nós essas perguntas e nós respondemos hoje ou em algum outro momento. Pode ser até em off, pode ser no direct, alguma coisa assim. Tá bom? Acho que é isso. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Carmen Carvalho. Eu trabalho com odontopediatria e conheço as constelações familiares há bastante tempo e uso as constelações na minha prática profissional. E o meu olhar, ele é muito voltado para as famílias e para as crianças. E como eu trabalho com crianças bem pequenininhas, então eu atendo muito essa faixa etária. E nas constelações, é claro que a gente atende pais, né, de filhos de todas as idades. Mas esse é um foco que eu gosto de olhar mais atentamente da parte pedagógica, tudo isso, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre essa questão que é difícil nós como pais, né, como adultos até, no geral, absorvermos, né? Que é a nossa infalibilidade, né? Então, assim, por que o Hellinger disse que os pais imperfeitos são mais eficientes na transmissão da realidade da vida do que os pais perfeitos, né? O que realmente significa isso, né? Então, eu vou colocar 2 aspectos, primeiramente, dos pais que chegam até nós, né? Então, normalmente, os pais que chegam até nós, eles, com a criança com um problema, né, com uma situação de um problema ou de uma emergência, esses pais chegam, normalmente, numa situação de uma culpa paralisante. É uma culpa que é difícil da gente transpor, né? E aí tem um post no Constelandinho, que é o post que mais teve acesso até hoje, que mais teve interação até hoje, em que o Hellinger diz: quando eu vou tratar uma criança, eu trato primeiro da mãe. E esse é um dos motivos que ele fala. Porque se os pais, quando eles chegam para tratar alguma questão da criança, eles estão se sentindo paralisados, eles precisam receber tratamento para romper a barreira dessa culpa, né? Então, para a gente acessar a criança, a gente tem que romper essa barreira dos pais. E como é que esses pais vão reconhecer isso? Como é que eles vão resolver essa questão? Então, ao longo da apresentação de hoje, eu vou dando elementos para que vocês consigam elaborar. Porque outro dia eu escutei, nossa, mas é tudo tão rápido, é tanta coisa que é passado que eu fico até meio perdido, tenho que escutar a live de novo. Pode escutar de novo. Mas eu vou procurar ser mais didática. Então, eu escolhi 4 perguntas que vão exemplificar de várias maneiras essa proposta de nós encararmos a nossa falibilidade, a nossa porção de humano, que a gente tem dificuldade de encarar e como pai tem uma repercussão muito grande nos filhos. Aí vocês vão ver ao longo das perguntas qual é a dificuldade que os pais enfrentam
quando eles carregam para a educação e para a criança esse aspecto dessa exigência da perfeição, né? Então, os pais, quando eles chegam e a gente tem que romper essa barreira, o primeiro movimento que eles têm que fazer é em direção à autoaceitação, né? Ou seja, aceitar que eles têm uma condição que não é a condição perfeita, 100%, 1000%, né? E que eles conseguem olhar para eles mesmos e enxergarem, além das qualidades, os defeitos. Que eu não chamo de defeitos, na verdade. Eu chamo de questões pendentes, ou de situações, de características passíveis de serem trabalhadas. Então, essa autoaceitação, ela é diferente da autoestima. Então, a gente tem que pensar, estamos falando de pais, de crianças, dos pais que chegam querendo ser perfeitos, né? Qual a diferença, então, da autoestima e da autoaceitação? Então, na autoestima, a pessoa só consegue enxergar as suas qualidades. Só consegue enxergar. O que é bom, né? A gente precisa conseguir enxergar as nossas qualidades. Só que não só, né? Não só. Porque quando a gente enxerga só as nossas qualidades, a gente não consegue ver o humano do outro. E essa característica de nós enxergarmos em nós só as nossas qualidades nos distancia dos demais. Olha isso. Então, a autoaceitação, ela não significa uma aceitação passiva. Não significa. Ela significa que você olha as características que você considera e que você toma atitudes coerentes para aquela transformação, para a abordagem daqueles aspectos específicos. Então, na medida em que você aceita, você cria condição de englobar recursos para que você consiga caminhar no sentido da solução. Então, esse é o enfoque do pai que chega numa emergência, por exemplo, quando a criança caiu. Vamos supor que a criança tenha caído. E os pais acabam indo para um médico, para um pronto-socorro, para um dentista. O que normalmente acontece? Normalmente acontece que nunca os dois pais estão tranquilos. Nunca, jamais. Sempre vai pairar no ar a culpa. Então, assim, a criança caiu com um dos pais. Aquele pai se sente culpado porque acha que deixou a criança cair. O outro pai também se sente culpado porque deixou a criança com outro pai. Então, não tem como. E se foi para a avó, porque foi para a avó. Se estava na escola, porque estava na escola. Então, sempre a mãe vai falar: nossa, hoje eu estava com a intuição de que eu não deveria deixar ele para a escola. Ele foi e veja o que aconteceu. Então, a culpa dos pais, ela torna a situação intransponível. E se a gente não rompe essa culpa, a gente não faz com que o ser humano, pai, se perceba como um ser humano digno também de sentir culpa, né? E não encara essa situação como uma possibilidade. Agora, como é a criança? Como é a questão da criança? Veja só, o pai perfeito, né? O pai não consegue enxergar as características, suas próprias características que são passíveis de transformação. Não consegue, porque ele não vê, ele não consegue enxergar. Então, como é o filho de um pai perfeito? Mais do que perfeito. Óbvio, né? Imagine que um pai perfeito vai ter um filho menos que perfeito. Então, a criança, normalmente, a partir de muito cedo, ela começa a encarar a rigidez dessa condição que o relacionamento com o pai, os pais, impõe. Então, a criança, ela vive essa exigência e ela percebe essa exigência como sendo não considerada, não vista. Então, há uma interrupção
no fluxo, porque esse pai, vocês vão ver daqui a pouco com as perguntas que eles deixaram, vocês vão ver que esses pais, eles têm uma dificuldade de abrir mão dos seus comportamentos rigorosos, rígidos, porque eles têm medo de perder o controle. Então, veja só, por conta desse controle que eles acham que eles têm que exercer, eles vivem fazendo muita força, fazendo muito esforço. Então, a pergunta seria: eu quero permanecer no esforço? Eu quero continuar na exigência? Porque quem continua na exigência continua querendo controlar tudo. E esse controle, a pessoa vai se apercebendo de que esse controle é simplesmente impossível. E aí ela vai cair no desespero, vocês vão ver através das perguntas, nas frustrações, nos problemas de saúde e também nos problemas de comportamento e da criança, né, ao longo do tempo, e também de atitudes da criança frente à vida. Então, o grande incentivo para vocês hoje é como que nós podemos pensar esses aspectos para que as relações se tornem mais leves e mesmo eu encarando que eu sou um ser imperfeito, eu consigo conduzir a educação do meu filho para que ele tenha responsabilidade e que ele se torne o ser mais perfeito dentro das possibilidades dele e dentro das características dessa família, tá? Então, é assim que a gente vai abordar, com esse pensamento que a gente vai abordar essas questões que foram trazidas, tá? Então, lembrando que eu vou mencionar uns artigos, né, que vai estar disponível para vocês, então vocês vão ter recursos e vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Se não responder na mesma hora, a Karina vai anotar e a gente pode responder, porque a gente não vai fazer uma apresentação tão longa assim, tá bom? Então, veja o que esse pai perguntou. Ele perguntou assim: então, pai, tenho muita dificuldade em aceitar que, embora esteja fazendo o máximo, e quando ele diz fazendo o máximo, ele deve estar fazendo o máximo, não esteja acertando na educação de meu filho. Então, quando ele diz também que ele não tá acertando, ele já deve estar vendo reflexos da postura dele e ele está preocupado com a postura dele. Aí ele diz assim: me exijo muito, batata. Ele falou: me exijo muito. Como me sentir menos pressionado? Então, essa pressão já ou está incomodando, né? Já está incomodando. Então, vamos lá nas respostas, né, que a gente elaborou para eles. Então, uma alternativa seria esse pai, veja, ele está se sentindo muito exigido e ele está com dificuldade de aceitar, ele está com medo de que não esteja acertando na educação do filho. Olha a insegurança e o medo que a gente passa, não é? Então, assim, primeira coisa que a gente já até comentou antes, né, é quebrar essa resistência do pai. Porque o pai está fixo, o pai está rígido, o pai está estacionado no mesmo lugar. Ele não quer sair desse lugar, porque ele tem medo. Ele tem medo. E ele tem medo do quê? De sentir mais culpa ainda. Mais culpa de errar. Então, para quebrar essa resistência em direção de um relacionamento mais harmônico, qual é o bálsamo que a gente pode trazer para esse pai? Agora, escuta bem, pai, tranquilo. É assim, toda a questão, todo o cenário, ele não necessariamente partiu desse momento e nem de você. Então, todo esse grau de exigência que você sente pode ter vindo do seu sistema familiar. Então, muitas vezes, esses tópicos são abordados com outro significado ao longo de antepassados e acabam se revelando na pessoa
como essa exigência. E como é que isso funciona? É assim, às vezes, um pai, é uma possibilidade, não é única. Às vezes, por exemplo, um pai não transmite o seu amor para o filho. Esse filho não se sente amado. Então, esse filho, ele vai trabalhar arduamente sempre para que o pai o enxergue, para que o pai o veja. Porque ele não se sente visto, ele não consegue perceber o amor dentro dele. Então ele faz mais, ele faz mais, ele faz mais, ele faz mais, só que ele nunca faz o suficiente. Só que muitas vezes isso não é uma coisa racional, nem para o pai, nem para o avô, nem para ninguém. Então, uma das ferramentas pode sim ser as constelações familiares. E eu li esses dias um caso interessante, que não é igual, mas é parecido, que eu acho interessante isso, é que o Hellinger foi fazer uma constelação e aí no Japão. E aí ele foi constelar essa mulher e a mulher estava babando de ódio. Ela estava com muito ódio de quem? Da mãe. Então ele começou a constelação preparando, né, para ver se a mulher ia aguentar mesmo o negócio. Aí ele falou assim, bom, então vamos lá. Você consegue dizer para sua mãe, eu quero te matar? Ela falou, não, eu não consigo dizer isso. Então, a princípio, ela não conseguiu admitir esse sentimento. À tarde ela voltou, eu quero constelar. E aí, constelou, e ele percebeu, olha a dificuldade. Então, eu falei isso dessa mulher, porque como é difícil a gente admitir as nossas questões, né? Então, essa mulher não admitia o que ela sentia pela própria mãe. Aí, à tarde, depois do preparo, ela conseguiu. Ela foi para a constelação, e na constelação ele verificou que 8 gerações atrás houve uma interrupção no fluxo desse amor que eu falei para vocês. Lá atrás, teve um assassinato, teve um excluído lá atrás, e aí essa dificuldade foi indo de pai para filho. A mãe dela não recebeu, então não tinha para dar. Então, foi resolvida a situação. Então, muitas vezes, para esse pai que está sentindo culpa, que não sabe de onde vem, essa exigência muito grande, que não sabe de onde vem, muitas vezes não vem dele mesmo. Vem de uma... No caso, né, a pessoa não consegue assumir a sua própria imperfeição, e aí ela é como se ela tivesse uma distorção da realidade. Então você olha, por exemplo, a mãe apronta a criança para sair. Você olha a menina, tá linda, tudo certinho, tudo no lugar. E a mãe não sai, a mãe não sai, a mãe não consegue liberar a filha para a festa. O pai chega, cadê? A mãe fala, não tá bom. Como assim não tá bom? A menina tá perfeita. A menina tá perfeita. Então, há uma distorção no olhar daquela pessoa. E aí, nada é perfeito. Então, o que que gera? Por exemplo, na criança, que a gente está falando, intranquilidade. Na pessoa, no adulto e na criança. O que gera mais? Pressão. Então, gera intranquilidade e pressão. E a culpa individual aumenta. Então, o indivíduo sente culpa, porque ele está sentindo isso, né? Pela pergunta, como vocês estão vendo. Só que o Hellinger falou uma coisa que eu encontrei que eu achei bem legal. Ele fala o seguinte: a culpa, pessoal, desde que ela seja admitida, desde que ela seja enxergada, então ele fala assim, não tem problema sentir culpa. Se você admite que você sente culpa, ela se transforma numa força. Olha isso. A culpa se transforma numa força. Achei muito interessante. Aí, como é que a gente vai trabalhar essa força? Se vocês assistirem a live anterior, a gente falou sobre autoaceitação. Já falamos hoje de novo. Então, você reconhecer a sua dor através do amor próprio. Então, quem não está conseguindo de jeito nenhum aceitar a sua dor, é olhar para si. Olhar para esse amor que você tem por você mesmo. Amor que você tem pelos seus filhos. Então, se você não consegue ter amor próprio suficiente por você, que você tenha pelos seus filhos. Então, você assume que essa missão é sua e aí você caminha na direção do amadurecimento. Então, a proposta de você se livrar da culpa é você caminhar no sentido do amadurecimento, que foi uma proposta também colocada na outra live, mais ou menos semelhante ao que a gente está conversando hoje, né? Então, qual é a culpa?
eu não estou sendo um bom pai. Eu não estou sendo um pai bom o suficiente. Só que é o seguinte, o que vocês têm que considerar, esse pai em particular? Tem que considerar que, de toda maneira, por mais esforço que você faça, a criança, quando chegar com 9 anos de idade, ela vai te enxergar. Ela vai te ver. Então, se hoje você não está tendo como enxergar a sua realidade, você não está querendo admitir, o seu filho vai enxergar. Porque com 9 anos a gente fala que é a idade da queda do paraíso. Então, todas as crianças, elas passam por isso. É um processo natural. E quando elas passam por essa fase de queda do paraíso, elas olham para os pais e elas veem os pais como humanos. Elas percebem isso. Então percebe que vai haver uma incongruência, vai haver uma distonia quando a criança olha para o pai e vê que ele não é perfeito e ele mesmo se acha perfeito. Mas a criança está vendo que ele não é perfeito. Então isso é um incentivo para os pais caminharem, né, para se livrar dessa questão que esse senhor traz, se livrarem da culpa, caminhar no sentido da solução. Pode ser como constelação familiar? Pode ser. Eu disse autodesenvolvimento, né, no caso. E aí, qual vai ser a imagem da solução? A imagem vai ser que ele vai conseguir se desvencilhar dessas exigências que nem sempre são dele, que podem ser do meio, podem ser da família, pode ser do meio que ele viveu, né? Então tem como ele resolver essa situação através da autoaceitação. E aí, uma questão importante que eu já vou juntar com a próxima pergunta também é a seguinte. Quando a gente se aceita, a gente consegue distinguir duas coisas. Uma coisa são nossos atos. Outra coisa é o que nós somos. Então, um ato, ele não pode definir quem uma pessoa é. Como assim? Por exemplo, se você acredita que uma pessoa que foi encarcerada, foi presa, cometeu um delito, foi presa. Se você acredita que essa pessoa não tem dentro de si o potencial para se recuperar e voltar a mostrar uma verdadeira identidade que ela não conseguiu mostrar até então, você não vai conseguir se livrar dessa culpa. Por quê? Porque a gente precisa acreditar no potencial humano e saber que um ato, ela pode representar uma fotografia, mas um ato não representa o ser humano como um todo. E aí você vai falar para mim, mas eu não acredito mesmo, a pessoa é presa, nunca vai sair. Nunca vai sair, se sair, é um bandido. E se eu disser para vocês que eu já vi o contrário? E que é possível. Então, na medida em que um pai adquire essa postura de que é possível, que aí vamos à dica para a pedagogia. Dizer para a criança, isso está certo, isso está errado. Ok, a gente tem que dizer para a criança, isso está certo, isso está errado. Só que, quando a gente diz para a criança, você é um mau menino, não faça isso, você é um mau menino. Ah, não gostei. Você é um bom menino, você é um mau menino. Então, um ato, ele não pode definir aquela criança. Só que se a gente começa a colocar isso na cabeça da criança logo cedo, porque a gente não fez o nosso papel de autodesenvolvimento, a gente não percebeu isso, a criança vai trazer essas características para o resto da vida. Ela mesma vai se sentir incompetente. Entendeu? Então, eu acho que essa pergunta foi bem respondida. Depois o autor pode me sinalizar o que achou da resposta, né? Então, agora a gente vai passar para a segunda pergunta. Para você que entrou agora, a gente está respondendo umas perguntas a partir desse tema inicial, né? Sobre a perfeição dos pais. Faz bem? Não faz bem? Onde você vive, mais na exigência da perfeição, menos. E aí eu trouxe para elucidar a palestra, né, o encontro da gente, a conversa da gente, uns casos de umas perguntas que me deram, tá bom?
Então, vocês podem colocar as perguntas, mas essa vai ser a linha de condução. A segunda pergunta é assim: fico me culpando por um erro e carrego esse peso que acaba interferindo em minha vida toda. O que fazer? Então, mais uma vez, para quem acha que os pais não perguntam, os pais perguntam, os homens também perguntam. Então, às vezes, alguns homens, por exemplo, acham que exageraram na dose, né? Foram muito incisivos, né? Muito duros mesmo com a criança, e aí carregam um peso por terem tentado organizar alguma questão, por exemplo, que a mãe não tivesse conseguindo organizar, né? Então, como é que a gente pode fazer com essa pergunta dele? O que eu posso fazer, né, com esse meu sofrimento, né? Então, em primeiro lugar, né, eu já dei a colinha lá atrás, né? Qual que seria a minha abordagem seguinte? Em primeiro lugar, sabendo que o ato em si não vai te definir. Então, não é porque você cometeu um engano, que você hoje reconhece como engano, que isso seja imutável. Então, você não é um mau pai, e nem a criança é um mau filho, né? Então, essa culpa você não precisa carregar, né? E aí, o que acontece? Essa classificação de bom menino e mau menino, né, que vocês já identificaram. Agora, o pai, ele também precisa se aceitar para que o nível de julgamento dele diminua. Então, ele só vai mudar se ele parar de se culpar tanto e de julgar tanto o outro. Agora veja, senta direito na cadeira, no sofá, que agora é a solução. A solução do ponto de vista sistêmico. A solução é a aceitação dos próprios pais. Então, quando esse nível de exigência está alto, quando esse julgamento está alto, não consegue baixar, porque ele falou que não consegue baixar. A solução é olhar para os pais. Aí você vai falar assim, ai, de novo esse negócio de olhar para os pais, eu não aguento mais. Que alternativa diferente, que pensamento diferente você tem nesse sentido? Então, pensamento diferente foi uma meditação, na verdade um exercício que o Hellinger deixou. Até marquei aqui para passar para vocês. Na Paz Começa pela Alma, no meu livro A Última Edição, foi a página 104, que às vezes tem constelador escutando, também gosta de saber a referência, foi na página 104. E ele fala o seguinte, o exercício chama-se, é um exercício de receber a vida. Como é esse exercício? Ele fala assim, coloca o seu pai e a sua mãe na sua frente. Colocou? Coloca o seu pai e a sua mãe na sua frente. E aí, ao lado, você coloca o que você recebeu deles. E aí? Então, assim, o que você recebeu do seu pai e da sua mãe é diferente do seu pai e da sua mãe. Porque deles você recebeu a vida. Então, a gente comentou isso um pouco na outra live, vale dar uma conferida. O olhar que a gente deve ter para um pai e para uma mãe é um olhar de alguém que olha para um homem e para uma mulher. E nesse exercício, para a gente resolver a questão da culpa desse homem, a gente coloca o presente da vida na frente dele. E o que ele diz? Ele diz assim, olhar, palavras do Hellinger, olhe, né, para aquilo pelo qual agradecemos realmente. Porque os pais, a gente pode ter mágoas, a gente pode ter questões que a gente não gosta tanto, mas com relação à vida, a gente não tem como negar. A gente não tem como negar. Foi único e só os pais deram. E o que o Hellinger mais fala, como dica para esse pai, para nós? Que ficar na crítica nos enfraquece. Então, por exemplo, se a gente se mantém em crítica com relação aos nossos pais, a gente acaba se enfraquecendo.
acaba ficando mais fraco ao invés de resolver a questão, tá? Então essa é a dica para esse pai. E se algum de vocês está com dificuldade, ou tem alguém que tem essa dificuldade, vocês podem indicar essa meditação, tá? A terceira pergunta é de uma mãe. Ela fala assim: quando devo me preocupar com meus erros? Porque assim, dentro dessa flexibilidade, até que ponto um erro ele pode ser tolerado, vamos dizer assim, né? Até que ponto eu posso me preocupar ou não com esse erro, né? Então, a gente tem que se preocupar com o aspecto, o que é reversível e o que não é reversível, né? Então, dentro disso, a gente pode pensar em algumas coisas. Aonde mora, muitas vezes, o grande dilema das pessoas? Quando uma das pessoas envolvidas na situação que você quer resolver, como por exemplo a culpa, ela faleceu. Eu sinto tanta culpa porque minha mãe morreu desse jeito, meu pai morreu desse jeito, porque o meu tio ele foi abandonado por mim, pela família inteira. Então, mesmo que esse pai, essa mãe, esse elemento da família tenha morrido, tem jeito. Então, quando a pessoa pergunta, gente, como é que eu faço? Eu vou me preocupar até que ponto? Então, a única preocupação que a pessoa deve ter é olhar para si mesmo, fazer o seu caminho de desenvolvimento e deixar rolar. Porque se até o que estava morto e enterrado, se até o que estava aparentemente sem solução pode ser transformado, pode ser mexido, toda a situação pode ser transformada, então não há com o que se preocupar. Você só tem que se preocupar com uma rigorosidade, que é a rigorosidade de se expressar, que foi até uma frase da Cora Coralina esses dias. A única rigorosidade que ela diz que tem é a expressão dela mesma, né? Eu acho isso bem bacana. Então, para esse pai, sabendo que tudo pode ser mudado, para essa mãe, no caso, não há motivo nenhum de preocupação. Bacana, né? Achei bem bacana isso. Agora, a quarta pergunta e última pergunta. E essa pergunta é o resumo de tudo. E eu resumo com a imagem da solução. A imagem da solução. Essa é a parte boa, a parte que a gente mais gosta, né? A parte que a gente mais gosta de enxergar. Todo mundo se abraçando, todo mundo feliz, chorando. A finalização da história. Então vamos ver essa pergunta. Quarta pergunta é assim: tenho dificuldades, pois acho que se eu relaxar, meu filho não vai ter sucesso. Como poderia ficar mais tranquila? Olha isso. Então, vamos analisar um pouquinho a pergunta, né? Ela acha que se ela relaxar, o filho não vai ter sucesso. Então, para ela, o sucesso do filho depende do controle dela. E ela pergunta: como eu poderia ficar mais tranquila? Então, tem gente até rindo, né? Deve ter vestido, né? O chapeuzinho em alguém aí. E a Regiane deu uma risadinha. Então, é isso. Ela deve estar realmente muito intranquila e insatisfeita com a situação, principalmente porque o que ela traz com essa pergunta? Ela traz que ela detectou uma tensão. Ela detectou um ponto de desarmonia. E ela detectou que isso a está afetando. Então, ela quer saber como resolver essa questão. Então, quando nós falamos na outra live, dessa vez também, nesse processo de autocura, o que a gente está dizendo de fato? A gente está dizendo que nós buscamos um equilíbrio. Nós buscamos um meio termo, um caminho do meio. Então, todo o trabalho interior que a gente faz de autoaceitação, ele vai nessa direção. Quando a gente trabalha na autoaceitação, automaticamente, como eu disse, vai elevar a nossa autoestima. E a gente vai ficar tranquilo para manifestar
essa imperfeição para os nossos filhos. Porque veja, se nem nós conseguimos encarar a nossa falibilidade, o fato de que a gente também pode errar, a gente transpõe isso para os filhos e a tensão é muito grande. Lembrando, para quem não escutou o comecinho, e entrando assim na emoção dessa mãe, muitas vezes isso acontece porque o filho fica eternamente querendo agradar ou cumprir com as expectativas de um dos pais. Então, por exemplo, quando um dos pais exige muito do filho e fica constantemente fazendo para que ele consiga agradar esse pai, é criada uma tensão também dentro dele para que tudo em volta não se resolva, né? Então, quais seriam, agora resumidamente, os benefícios desse caminho, né, de solução? Então, entender sobre a impermanência, né? Saber que nada vai ficar igual para sempre, é o que a gente está vivendo hoje, né? E tudo passa pela imprevisibilidade. Além disso, a gente passa por vários imprevistos na vida. Então, quem não tiver acessado o e-book, tá lá na bio do Constelandinho, pode acessar. Fala muito sobre esse aspecto e como lidar com as crianças nesse aspecto do imprevisto, né? Então, a gente pode lidar com essas questões olhando para o perfil da criança e de acordo com as características da criança, de acordo com o temperamento, tá lá o artigo do temperamento para vocês conferirem, de acordo com o temperamento da criança, conseguirem atingir essa criança para que ela relaxe também e não fique nesse alto grau de exigência, né? Então, a hora que a gente quebra esse grau de exigência, a gente automaticamente está liberando a criança para ser criança e a gente está permitindo com que a criança aumente a sua criatividade. Porque o potencial dela de olhar para outras coisas, ele aumenta, né? Além de aumentar a criatividade, ela vai conseguir aumentar a capacidade de conseguir soluções. Então, ela sempre vai ter esse espaço liberado, né, para ir em busca de alternativas e se desviar quando o caminho se fechar. Arrumar alternativas porque o imprevisto não vai ser mais para ela uma dificuldade, né? Ela vai ter empatia pelo próximo. Por quê? Quando ela se sente superior, infalível, ela, para ser infalível, ela tem que ser a melhor. Porque menos que a melhor, ela é falível. Então, quando você se distancia do restante da humanidade, você está isolado. Então, ela vai conseguir ter empatia pelo próximo e aumentar a qualidade de vida dela, em termos de criatividade, em termos de atuação no mundo, porque ela vai conseguir olhar para o outro. E através dessa empatia ela vai conseguir aprender. Porque quem olha para o outro com arrogância, com superioridade, não aprende com o outro. Então a criança vai estar mais disponível, mais disposta para aprender com o outro, né? Ela vai ter menos rigidez para si própria e para os outros, para os relacionamentos. Ela vai achar que normal é errar. O normal não vai ser mais não errar, né? Deixa eu ver o que mais. Um aspecto importante. Ela vai ter mais saúde. Por quê? Porque quem vive na exigência tem problemas. Tem problemas de estômago, tem problemas de intestino, porque está sempre contraído. Então, há transformações, há mudanças orgânicas também em função dessa exigência. Então, o incentivo para esse pai, para essa mãe no caso, para ela entrar nesse caminho de autoaceitação, é que o filho vai ficar muito melhor. Não só do ponto de vista físico, emocional, de sucesso profissional, de empatia, mas de saúde também. O adulto e a criança, né? Então, uma das ideias da doença é a estagnação. Então, na medida em que você coloca em movimento todas essas energias, você está trabalhando no sentido da saúde.
a gama de interesses da criança vai aumentar, porque ela vai olhar para as outras pessoas e vai conseguir enxergar outras possibilidades, outras visões que antes ela não enxergava. Ela vai ter para a vida dela menos rigidez de padrões, que é uma coisa bacana, não é? Porque aquela imagem daquela mãe que vivia sempre acertando a roupa da menina, da filha, já não vai ser mais a imagem que ela tem para ela mesma, né? Vai ser muito menos estresse para todos, né? E o maior, isso muito interessante para os pedagogos, um maior aprofundamento e aproveitamento da aprendizagem. Olha como uma transformação, né, de um pai fazendo com que ele caminhe no sentido de enxergar a sua própria imperfeição é tão produtivo para uma criança. Olha isso, como implica uma série de retornos para aquela criança, não é? Então, a gente já está praticamente encerrando. Eu vou deixar para vocês que entraram, por último, a possibilidade de entrarem, de acessarem no site do Constelandinho 4 artigos. O primeiro artigo é o primeiro setênio, que foi muito mencionado na outra live, e que hoje também, porque os primeiros 7 anos da vida da criança são muito importantes para o autodesenvolvimento dos pais. Então está lá um artigo sobre o primeiro setênio. Os 12 sentidos, que eles facilitam bastante esse trânsito. O que mais? 12 sentidos... e os temperamentos. 2 artigos dos temperamentos. Como você identificar o temperamento de uma criança e como você lidar com essa criança, tá? Então, além disso, no site do Constelandinho tem um e-book para vocês baixarem. E lembrando para quem chegou por último, que no dia 28 de junho a gente vai poder aprofundar esse tema e talvez deixá-lo mais individualizado, porque nós vamos fazer um encontro de 3 horas, não direto, obviamente, vai ter recreio, vai ter espaço para pergunta, tudo isso, para uma interação mais específica com o Luciano Alves, no Instituto ILA. Então a divulgação vai estar no Constelandinho, vai estar no Instituto ILA, e eu espero vocês lá, tá? Eu espero que vocês tenham desfrutado no dia de hoje. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ainda que eu possa responder, que a Karina tenha me passado. Eu acho que não. Acho que não. Então, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisinha? Tá tudo entendido? Conseguiram acompanhar? Espero que sim. Espero que tenha contribuído com a compreensão de vocês desse tema, que não é fácil, né? A gente admite que não é fácil. Tá bom, então? Então, a gente encerra por aqui. Espero que a gente se encontre em breve na próxima live de amanhã, que o tema é Só o amor coloca algo em movimento. E também nesse encontro que a gente vai fazer com o Luciano no dia 28 de junho, tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Espero que a gente se veja em breve. Cuidem-se muito bem, tá bom? Tudo de bom aí. Muito obrigada pelo incentivo. Até mais. Tchau, 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 tchau.